Convido agora para a sua exposição o Dr. Adriano José Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. É um prazer estar aqui na Comissão de Minas e Energia. Agradeço aí o convite do presidente, né, do deputado Rodrigo Castro, também do deputado David, né, pelo convite, e ao deputado Pedro Vilela, vice-presidente da comissão. Eu não vou apresentar número nenhum em slide, até porque acho que tanto o representante do Ministério, Marco Antônio, como da ANP, o Tiago, já mostraram os números aí de pré-sal e da nossa riqueza, né, de petróleo do país. O que eu queria chamar a atenção aqui é que eu acho que está acontecendo um equívoco nessa discussão do modelo da partilha. Eu acho que o modelo da partilha, ninguém está questionando o modelo da partilha. A gente está questionando que ele precisa ser readaptado à nova realidade do mercado nacional e do mercado internacional do petróleo. E essa nova realidade não são fatores conjunturais. As mudanças são estruturais, né? A começar pelo mercado nacional. A Petrobras, né, nos últimos anos, ela sofreu aí um processo de deterioração muito grande, de 2010 para cá em particular, né, quando foi aprovado o modelo da partilha, a capitalização da empresa, né. De lá para cá, a trajetória da Petrobras tem sido caótica, né. Basta ver os números, né. O governo resolveu, a partir de 2010, controlar o preço da gasolina e do diesel, né, causando um rombo de caixa na empresa de 60 bilhões de reais. A dívida da Petrobras hoje é de mais de 400 bilhões de reais, né? É uma dívida que é a maior dentre as corporações mundiais. Não estou falando nem de petroleiras, estou falando das corporações mundiais. Nenhuma empresa no mundo tem uma dívida menor que a da Petrobras, né? Então, hoje, a Petrobras tem um problema seríssimo de caixa, né? Tem uma crise de liquidez. De 2010 para cá, a empresa tem se endividado em torno de 20 bilhões de dólares por ano. E esse ano, 2015, vai ser a mesma coisa, né? Desculpa, deputado. Exatamente. Bom, isso aí, eu acho que a gente está falando agora de um fluxo de caixa e não estamos falando de vender a Petrobras, né? Então, vamos continuar aqui se você for vender a Petrobras, provavelmente ela não sei quanto é que ela vai valer, mas deve valer mais que a dívida, né? Mas hoje a relação dívida-patrimônio, ela é negativa, né? Se a gente for olhar hoje a relação dívida-patrimônio, é uma relação negativa, né? A Petrobras hoje, o valor de bolsa dela é um valor de 120, 160 bilhões, um valor muito baixo. Mas, continuando, então, eu acho que a Petrobras está precisando de ser refundada, né? Eu acho que a Petrobras está precisando de ser uma nova empresa, uma empresa que volte, né, a trilhar o caminho da lucratividade, da eficiência, e que eventos, como a gente tem visto nos últimos anos, tanto eventos do ponto de vista de utilizar a empresa como instrumento de política econômica, eventos de utilizar a empresa como instrumento de política industrial, e eventos de utilizar a empresa como instrumento de política partidária, tem um fim. Eu acho que a Petrobras precisa voltar a ser uma empresa dedicada, né, a olhar os interesses dos acionistas, tanto do acionista majoritário, que somos todos nós, quanto dos acionistas minoritários, né? Então, eu acho que mudar o modelo da partilha, volto a dizer, ninguém está propondo, eu pelo menos não proponho, acabar com o modelo da partilha. Eu quero adaptar o modelo da partilha a uma nova realidade de Brasil e de mundo. Então, o que a gente está falando? Olha, vamos retirar a obrigatoriedade da Petrobras ter 30% dos blocos do pré-sal e vamos retirar a obrigatoriedade da Petrobras ser monopolista da operação desses blocos. Então, o que eu acho que a gente tem que olhar é que isso hoje representa um ônus para a Petrobras. É o ônus da obrigatoriedade. E ao retirar esses dois pontos da lei da partilha, nós estamos dando para a Petrobras o bônus da escolha. Ninguém quer impedir a Petrobras de investir no pré-sal. Ela vai poder investir no pré-sal
quando quiser, olhando o caixa que a empresa tem, escolhendo o parceiro que ela quiser e operando o bloco de petróleo que ela achar melhor. Então, eu acho que o melhor bônus que qualquer um de nós pode ter nas nossas vidas, e a empresa também, é o bônus da escolha. A obrigatoriedade não é uma coisa saudável, né? É isso que a gente está tratando aqui, né? Então, eu acho que a Petrobras hoje ela não tem condições, por exemplo, de assumir essa missão que foi dada para ela em 2010. Em 2010, o mundo era outro. O petróleo estava a $100. Como bem disse aqui o Marco Antônio, a Petrobras tinha passado por um processo de capitalização que todo mundo acreditava que ia gerar recursos para ela investir no pré-sal. Não aconteceu isso. A dívida da Petrobras multiplicou por 4 de 2010 para cá e, no entanto, a produção praticamente cresceu muito pouco. Tá certo? Então eu acho que isso aí, a gente está tendo agora uma oportunidade, volto a dizer, de refundar a Petrobras, da Petrobras ser uma nova empresa e que eventos como aconteceram nos últimos anos, né, não se repitam para o bem da empresa, para que a empresa realmente volte a ser uma empresa orgulho de todos os brasileiros. Tá certo? Então, isso não é uma mudança de conjuntura, isso é uma mudança que a gente está propondo estrutural para a Petrobras. Nós achamos que a Petrobras ela tem que ser uma outra empresa e uma empresa que tem o direito de escolher aonde vai investir e com onde vai investir e com quem vai investir. Tá certo? Ela realmente tem uma capacidade técnica de alta qualidade, tem um corpo de funcionários da melhor qualidade, o corpo de funcionários da Petrobras é dos melhores que existe qualquer empresa de petróleo no mundo, portanto, eles têm total condição de fazer as melhores escolhas. E já fizeram isso. Quando você estava no modelo da concessão, se você olhar hoje os melhores campos de petróleo que a gente tem no Brasil, a Petrobras está lá, sócia e, na maior parte dos casos, operando. Por quê? Porque ela que conhece melhor a sísmica brasileira. Por isso que ela escolheu os melhores campos. Tá certo? Agora, outro aspecto também que a gente tem que prestar atenção, amigos, é que o mundo também mudou. E está mudando estruturalmente o mercado internacional do petróleo. A partir do final do ano passado, o preço do barril caiu pela metade. Tá certo? Então, você está num novo ciclo de preço baixo e barril. Isso é comum na história do petróleo. Ciclos de preço baixo, ciclos de preço alto. Agora, nesse novo ciclo de preço baixo, a gente está vivendo uma especificidade diferente de ciclos anteriores. Qual é essa especificidade? É que agora nós temos na mesa a questão ambiental. Né? A agenda ambiental é uma agenda que está hoje na mesa e tem a concordância de todos os países do mundo. A gente viu, na semana passada, por exemplo, o G7 falando que, em 2100, a ideia, quer dizer, o projeto é queima zero de combustível fóssil. Né? A gente viu as empresas petrolíferas europeias afirmando, pedindo aos governos europeus para taxar a emissão de carbono de combustíveis fósseis. A gente viu, por exemplo, declarações do presidente mundial da Shell colocando que as estratégias das empresas petrolíferas daqui para frente vão ser guiadas pela política do clima. Então, isso não é mudança conjuntural, isso é mudança estrutural. Então, nós precisamos retomar o calendário de leilão no Brasil. Por que a gente precisa retomar o calendário de leilão no Brasil? Porque a gente precisa transformar essa riqueza do pré-sal numa riqueza para a sociedade. É aquela máxima que todo mundo que trabalha no petróleo conhece. Petróleo embaixo da terra não vale nada. Petróleo vale quando ele está acima, está sendo produzido. Né? Então, fazer leilão hoje é preciso também alterar esse modelo da partilha. Por quê? Porque, nesse momento, em função de políticas do governo, né, diversas políticas do governo, a Petrobras não tem condições de assumir essa responsabilidade. Por quantos anos acontecerá isso? Eu não sei. Eu acho que a gente deveria, volto a dizer, aproveitar essa crise que está se passando na Petrobras para refundar a empresa. É aquela história que crise é oportunidade. Então, vamos aproveitar a oportunidade para modernizar a Petrobras. Agora, de qualquer forma, o Brasil não pode parar de ter leilão. Por que não pode parar de ter leilão? Porque a gente precisa retomar os investimentos da indústria de petróleo no Brasil. Essa crise que foi feita pelo governo atual na Petrobras está provocando uma perda de empregos enorme. Quer dizer,
estados, principalmente aqueles produtores de petróleo, como é o caso do Rio de Janeiro, a taxa de desemprego está crescendo assustadoramente, principalmente em função do setor de petróleo e da Petrobras ter diminuído o investimento. A gente está lendo nos jornais que a Petrobras deve lançar um novo plano de negócios nas próximas semanas, onde haverá uma redução, está se falando isso, não sei se vai acontecer, de 30% nos investimentos. Isso significa o quê? Significa menos geração de emprego, né? Significa menos riqueza gerada pela Petrobras. Mas não tem jeito. Por que a atual diretoria vai ter que reduzir o plano de negócio da empresa? Porque tem que parar o sangramento do caixa. O caixa está sangrando demais. Tá certo? Então nós precisamos o quê? Atrair novos investidores para o Brasil em conjunto com a Petrobras. Volto a dizer, ninguém está querendo aqui excluir a Petrobras do negócio. Ao contrário, nós estamos querendo dar à Petrobras o direito da escolha, para voltar a ter investimentos, voltar a gerar emprego. E não é só isso. Hoje a gente está passando um problema seríssimo nos municípios e estados produtores de petróleo com a queda de arrecadação de royalties. O royalties está caindo, deve cair esse ano cerca de 30%. Por quê? Porque o preço do barril caiu. Todos os analistas de indústria de petróleo falam que o barril de petróleo nos próximos 5 anos deve ficar em torno de 60% na média. Então, nós precisamos aumentar essa produção de petróleo para que os royalties voltem a crescer, para que a arrecadação de estados e municípios volte a crescer, né? Senão, a gente está o quê? A gente está deixando estados e municípios na mão de variáveis, por exemplo, como taxa de câmbio. Esse ano, a arrecadação dos royalties só não vai cair mais, né? Porque a gente está vendo que o real está sofrendo uma desvalorização frente ao dólar. Caso contrário, a redução do royalties vai ser maior ainda. Royalties é a função de produção de petróleo, de taxa de câmbio e de barril. Se o barril vai ficar barato nos próximos anos, se a produção não tende a crescer tanto, porque a Petrobras vai reduzir o plano de investimento, então a produção tende a ser flat nos próximos anos. Aquela meta de 4 milhões, em 2020, provavelmente deve cair para algo em torno de 3 milhões ou abaixo disso. Então a gente tem o quê? O Brasil não pode esperar, a gente não pode mais punir geração futura de brasileiro como elas foram punidas no momento que o governo lá atrás deixou o país 5 anos sem leilão. 5 anos sem leilão, ninguém pode calcular hoje, mensurar quantos empregos deixaram de ser gerados, quantos investimentos deixaram de ser feitos no Brasil. A gente não pode cometer o mesmo crime com geração de brasileiro, né, ficando nessa história ideológica e política de manter os 30% da Petrobras, o monopólio da operação, quando a gente sabe que isso aí não é possível hoje em função das mudanças estruturais que estão ocorrendo no mercado nacional e internacional do petróleo, né? Então, eu vou terminar minha fala dizendo, olha, eu acho que a gente tem uma obrigação de consertar isso, né? De consertar para o bem de todos, para o bem do Brasil, para o bem da Petrobras, para o bem das gerações futuras de brasileiros, né? Volto a repetir, ninguém aqui está contestando a validade do modelo da partilha. A gente acha que deve ser mantido o modelo da partilha. Só quer dizer que a gente acha também que a gente deve acabar com o modelo da partilha tupiniquim, que partilha tem no mundo inteiro. Agora, o modelo tupiniquim é esse que incluiu os 30% e o monopólio da operação dos campos da Petrobras. Eu volto a dizer, a Petrobras não precisa de favor de ninguém. A Petrobras é uma empresa competente, tem um quadro de funcionários melhor impossível e ela saberá muito bem escolher o parceiro, escolher como e onde produzir petróleo. Ela não precisa de favor de legislação nenhuma. Muito obrigado.